Um documento da Polícia Federal divulgado ontem revela que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, acionou um delegado em Miami para monitorar Flávia Magalhães. A brasileira naturalizada americana, incluída no inquérito das fake news por ordem do magistrado, teve a prisão decretada em 31 de dezembro de 2023 por ter feito críticas ao sistema eleitoral. Depois do acesso parcial ao inquérito, foi revelado que a prisão se deu por um simples tweet na rede social X. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar ao vivo com a Flávia Magalhães, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Participam desta entrevista Guta Pini e também Berenice Leite. Flávia, seja muito bem-vinda, bom dia, obrigado por nos atender. Começo perguntando, em um vídeo publicado no seu perfil nas redes sociais no início dessa semana, você declara ter sido monitorada por um agente da polícia durante uma manifestação em Fort Lauderdale no último dia 25 de fevereiro. Você foi avisada da presença desse agente? Você recebeu alguma outra orientação? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Daniel. Obrigada novamente por você abrir o seu programa para deixar eu falar, né? Foi uma surpresa para mim ver no papel a ordem, né? Dia 25 de fevereiro de 2024, a gente fez uma manifestação aqui em Fort Lauderdale e eu fiquei responsável pela água, né, para distribuir para as pessoas que iam para a manifestação. Como eu te falei, depois do Bolsonaro, a gente foi muito ativa, eu fui muito ativa. Eu sempre estava na frente de doação, pedindo doação, indo para as redes sociais pedir doação. O que eu falo é água, bandeira, se alguém poderia fazer camiseta, é esse tipo de doação, nada de dinheiro, nada disso. Doação para eu ir buscar, eu que ficava nessa parte da, 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 da organização, né? Eu que ficava. E nessa manifestação, eu fiquei responsável pela água. Então, eu levei 12 cases de 42 águas para o parque, que foi aqui, perto da minha casa, em Fort Lauderdale. Quando eu saí do carro, quando eu abri a mala, a coordenadora veio e me abraçou. Aí disse, Flávia, fique calma, você não vai falar no microfone hoje. Aí eu disse, mas por que, Larissa? Ela disse: a Polícia Federal está aqui, está aqui nos observando. Eu disse: Polícia Federal? Polícia Federal aqui nos Estados Unidos? Como assim? É por causa de mim, né? Aí ela disse: é por causa de você. Porque tinha acabado de acontecer aquilo em Recife, né? Em dezembro. E isso foi em fevereiro. Aí eu disse a ela: você quer que eu vá embora? Ela disse: não, Flávia, eu quero que você fica. Você vai ficar. Você vai ficar na barraca da água e você não vai sair de lá. Você vai ficar com pessoas, sempre com você, e você não saia de lá. Se você for no banheiro, se você for para qualquer lugar, você vai com alguém. Não fique sozinha. Eu disse: tá certo. Aí chegou um rapaz do meu lado, se apresentou, Flávia, meu nome é Rafa, eu te vi numa reportagem, numa live com o Fernão Lara Mesquita e o Coronel Gerson. Que coisa aconteceu com você? Prazer em te conhecer. Aí eu disse, ô Rafa, prazer é meu. Me faz um favor, eu ainda falei assim, me faz um favor, fica aqui do meu lado, fica aqui na barraca comigo, porque tem muita água para botar na cooler. Eu tô sozinha aqui, eu tava com uma senhorinha, sabe? Fica aqui comigo pra gente, muita água, para botar na cooler, me ajuda. Ele, claro, com o maior prazer. Aí entrou na barraca, começou a abrir as cases de água, colocar as águas dentro da cooler. Ele ficou, ele é bem alto, ele tava todo de preto. Quinta-feira, Daniel, quinta-feira agora. Doutor Paulo me ligou, Flávia, você tá onde? Estou em casa, doutor Paulo. Flávia, senta. Senta que a gente precisa conversar. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu agora dessa vez? Ele disse, Flávia, se prepara. Me conta aquela história do parque, da Polícia Federal. Um dia você me falou isso. Eu disse, falei, porque quando eu contratei o doutor Paulo, eu tinha falado isso para ele. Ele disse, Flávia, você não fala isso, não expõe isso, porque você não tem como provar. Isso é muito grave. Isso arrebenta com dois países. Isso é muito.
A polícia, ele enviar uma polícia aí é muito grave. Então, para você falar isso, você tem que ter provas e você não tem. Você só viu, falaram para você, mas você não tem como provar. Se você pegar todas as minhas entrevistas, você vai ver que eu nunca falei sobre isso. Passou batido. Passou batido, eu não podia nem falar, porque eu tinha como provar, né? Quando foi quinta-feira agora, doutor Paulo disse, Flávia, senta, vazou seu processo, eu estou com seu processo na minha mão, e eu quero que você me conte aquilo que aconteceu no parque. O que o senhor está falando, doutor Paulo? Aí ele disse, aquilo que você falou, que a Polícia Federal foi no parque e tal. Eu disse, eu contei. Aí ele disse, Flávia, eles não estavam no parque só para te vigiar, não. Eles foram para te sequestrar. Eu disse, como é que é? Me sentei. Aí doutor Paulo começou a ler. E tá lá, no documento, assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê, por vários delegados, Daniel, vários delegados. Ele mandou, tá aqui, eu tô com ele aqui na minha frente. É surreal. Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional. Ele passou por cima do Biden. O Biden negou me incluir na Interpol. O Twitter dos Estados Unidos negou qualquer informação sobre mim. Negou, falando que eu não cometi nenhum crime. Eu estou protegida pela primeira emenda da Constituição. Tudo que eu faço é daqui do solo americano. Eu sou uma cidadã americana. E detalhe, Daniel, no processo, no book que o doutor Paulo tá lá meu endereço. Tá lá dizendo onde eu moro. Tá lá dizendo que eu sou uma cidadã americana. Ele me chama de foragida. Ele sabia meu endereço. Ele mandou a Polícia Federal aqui me sequestrar. Porque a Polícia Federal não podia fazer nada aqui em mim. Ele não podia me prender. Assim, eu tô ainda, minha mão suando. Eu tô em choque. Perfeitamente compreensível, inclusive, mais uma vez, a gente agradece por você conceder o seu depoimento. A gente entende, obviamente, o seu sentimento. Já são quase 5.000 telas acompanhando a sua entrevista aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. A Guta Pini também quer fazer uma pergunta para você, Flávia. Bom dia, Flávia. Obrigada por esse momento aqui com a gente. Receba toda a nossa solidariedade, porque realmente o que você tem vivido aí é uma grande de uma injustiça. Cada vez que eu procuro ler um pouco mais do seu caso, entender o que está acontecendo, a gente não consegue enxergar nenhuma vírgula de legalidade do que estão fazendo com você. Ô, Flávia, por que que eles não levaram a efeito, então, o seu sequestro aí, como vocês têm colocado? Porque realmente não havia nenhum tipo de legalidade, uma ordem, um mandado judicial legal para poder fazer alguma prisão em relação a você, então a gente pode configurar isso mesmo como um sequestro. Você sabe por que que eles não levaram isso a efeito? Porque tinha um homem do meu lado. E era esse rapaz que chegou do nada, se apresentando, falando que viu minha entrevista na televisão, no YouTube, e eu pedi para ele ficar do meu lado, para me ajudar a colocar as águas dentro da cooler. Ele ficou o tempo todo comigo, até o final. Ele me levou no carro. Eu tava com porque meu carro tem 7 lugares, eu tenho uma SUV. Então eu dou carona, eu faço, não, Flávia, eu não vou porque é longe. Eu digo, não, eu vou lhe buscar. Eu vou lhe buscar. Então eu servia disso, sabe? Não, eu quero. Vamos, claro que sim. Eu sempre estava com pessoas dentro do meu carro. E eu estava realmente com as pessoas, e ele disse, eu vou até o carro com vocês. E ele foi. Ele foi. Por causa dele, o nome dele é Rafa. Rafa. Ele estava o tempo todo do meu lado, não saiu em nenhum momento do meu lado. O tempo todo ajudando a água e dava energia. Ele perguntava: Você quer água energético? Aquele homem salvou a minha vida. Ô, Flávia,
E você só teve acesso a essa informação agora recentemente, né? Que seu processo, então, de alguma forma, tornou público essas informações, essa coordenação aí geral da polícia, com todas essas assinaturas. Isso é algo muito recente, pelo que você comentou, né? E agora, qual que é a estratégia? O que que vocês pretendem fazer? Levar isso para as autoridades americanas? Agora, recentemente também a gente teve, Flávia, você deve ter acompanhado que o CBP aí dos Estados Unidos certificou que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, então eles vão fazer toda uma investigação para entender o que aconteceu. Então é mais uma ilegalidade aí, no mínimo, que aconteceu envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Ele está no centro disso tudo, porque o mandado de prisão dele contra o Felipe Martins está baseado na entrada dele nos Estados Unidos. Isso não aconteceu. E agora, essa operação aí para te prender nos Estados Unidos, que também tem o dedo do Alexandre de Moraes. Quais que são os próximos passos, Flávia? Eu fiquei sabendo disso quinta-feira agora, porque doutor Paulo recebeu essa avalanche, né? Agora, quinta-feira. Doutor Paulo já está em Washington, D.C., ele ia entrar com a gente hoje, mas ele teve um delay no voo dele, ele está morto de dor de cabeça, hoje ele tem várias agendas lá. O governo americano já está sabendo disso, eles sabem de tudo, já mandei tudo. Eu mandei para o Paulo. Eu nem mandei para o Paulo, eu mandei uma mensagem para o Paulo Figueiredo, ele está de férias. Eu disse, eu sei que você está de férias, mas, por favor, atenda doutor Paulo. Ele disse, Flávio, eu não posso atender doutor Paulo, mas eu posso escrever, porque onde eu estou não tem sinal de telefone. Eu disse, Paulo, então eu vou pedir para o doutor Paulo entrar em contato com você. Doutor Paulo entrou em contato com o Paulo Figueiredo e ele já distribuiu. O governo americano já sabe de tudo, é ilegalidades em cima de ilegalidades. Meu processo é todo ilegal, é tudo ilegal, é tudo encaixe, sabe? É tudo por debaixo do pano, não puxa aqui, puxa ali. Não tem nada jurídico. Assim, se você for olhar um advogado, eu não sou advogada, né? O advogado olha, isso aqui tá errado, isso aqui não pode. Como é que pode o PGR, o Alexandre de Moraes pular a PGR? Você está entendendo? Um delegado pular não sei o quê. O Alexandre de Moraes pulou o governo americano. O governo americano negou. Flávia, inclusive, em recente entrevista ao Jornal do Oeste, você afirmou que recebeu apoio jurídico financiado pelo empresário Elon Musk, que é o dono da plataforma X, depois que você se tornou aí alvo desse mandado de prisão, que a gente está comentando, conversando com você agora aqui no nosso jornal, no contexto dessas investigações aí. Você foi colocada nesse inquérito das chamadas milícias digitais. Eu estou trazendo à tona esse assunto para quem está chegando agora aqui ao Jornal do Oeste, primeira edição, ter conhecimento de qual é o nosso assunto, ficar na mesma página aqui da nossa conversa. Você teve acesso a essa informação? Como é que isso foi feito? Você confirma essa informação que eu trouxe há pouco, desse apoio jurídico do Elon Musk? Confirmo, eu estive lá. Eles me chamaram, eu estive lá no escritório do X, eu estava lá em Washington, D.C., eu não estava sabendo nada disso, né? Eu estou olhando aqui para o processo, para o sequestro, né? Essa página que eu estou aqui na minha frente é o sequestro, o mandado de sequestro. Eu não estava sabendo nada disso, nada disso. Eu tinha um mandado de prisão só nas minhas mãos, a multa, né, de R$20 mil por dia, depois do dia 5 de fevereiro, depois que ele liberou minhas contas, minha conta do X aí no Brasil, ele liberou com uma condição: se eu continuasse falando, postando, dando lives, fazendo entrevista, ele ia me multar por dia R$20 mil. Eu estou com uma multa de mais de 6 milhões de reais, eu não parei de falar. Eu não vou parar, eu estou aqui nos Estados Unidos, é claro que eu não vou parar. E eu não sabia disso. E agora eles estão sabendo. Agora eles estão sabendo. Flávia, depois desse episódio, lá em fevereiro desse ano, você teve algum outro contato com o delegado da PF que estava aí em Miami para te monitorar? Não faço ideia. Isso, Daniel, aconteceu em fevereiro de 2024. 2024, sim. Não foi 25, não. Você nunca mais, você não sabe nem quem é. Se você, de repente,
trombar, né, topar com alguém aí no meio da rua, você não sabe se é esse delegado. É isso? Eu me lembro de um. Eu me lembro de um, porque ele rodava a barraca da água. Ele me chamou muita atenção. E eu fui, o pessoal lá do IES Brasil me mostrou quem era. Eram dois lá. Um, eu me lembro, eu não me lembro, mas tem um que eu me lembro perfeitamente. Ele rodava a barraca. Inclusive, eu mostrei pro Rafa. Eu falei pro Rafa que estava comigo. Ele disse: Eu vou ficar aqui com você. Não Você se tem o preocupe, eu vou nome? ficar aqui com você. Você tem o nome? Tem aqui no processo. Eu não sei, eu preciso. Um já me mandaram a foto, não é esse. Não é esse. O outro que eu me lembro ainda não apareceu a foto. Se eu ver, eu sei quem é. Diga, Guta. Ô, Dani, eu acho que a gente precisa só fazer uma contextualização aqui até para nossa audiência entender, porque assim, o que a Flávia está passando aí nos Estados Unidos, ela está sendo alvo aí de investigação que foi instaurada ali no Supremo Tribunal Federal. Para começar, Flávia, você já teve algum cargo de ministra de Estado, de deputada federal aqui no Brasil, algum cargo que te resguardasse o foro privilegiado para você ser julgada no Supremo Tribunal Federal? Isso já aconteceu com você? Não era governanta aqui. Então, a Flávia nunca teve nenhum cargo que justificasse ela ser processada no Supremo Tribunal Federal. Então, já começa por aí. A gente precisa deixar isso muito claro. Outra coisa, as acusações contra a Flávia têm a ver com postagens em redes sociais. E isso não é crime no Brasil. Eles estão querendo colocar fake news, postagem de notícias fraudulentas, como um crime contra o Estado Democrático de Direito, como um crime contra o Supremo Tribunal Federal. Então, isso, a nossa audiência, a sociedade brasileira precisa entender que isso não existe. Não existe crime de fake news no Brasil. E outra coisa, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que teria sido alvo aí de postagens da Flávia, ele está se colocando, ele está confundindo a sua pessoa com a instituição Supremo Tribunal Federal. Então, hoje no Brasil, qualquer coisa que você fale a respeito de um ministro é colocado como se a gente estivesse falando da própria instituição e não da atuação daquele ministro. Então, são todas essas confusões que eles vão fazendo e a intenção é essa mesma, Flávia, confundir as pessoas para que a sociedade brasileira entenda, acredite que o que está acontecendo aí está dentro da legalidade. Eles só estão querendo combater algum crime, resguardar as nossas instituições, quando isso não é verdade. Quando eles querem excluir um perfil, impedir a pessoa de postar nas redes sociais, o que eles estão fazendo é censura prévia. E isso a Constituição Federal também proíbe. Então, nada disso aí é constitucional. Agora, minha pergunta, Flávia, depois desses esclarecimentos aí para nossa audiência, é no sentido do seguinte: você falou que o governo americano está ciente disso, mas qual que é a interlocução de vocês com o governo americano? Quando você fala isso, quem é que está ciente? É o Marco Rubio? Em que nível aí de interlocução vocês chegaram com o governo americano em relação ao seu caso específico? Todos estão cientes. Marco Rubio, o Landau, o Trump, todos estão cientes do que está acontecendo comigo. E a estratégia agora, pelo que foi noticiado, é que o seu advogado está aí nos Estados Unidos, porque vocês vão visitar alguns órgãos internacionais de defesa de direitos humanos, alguma coisa assim. Explica pra gente qual que é essa agenda e qual que é o objetivo de vocês com isso. Dr. Paulo tem uma agenda na EDF, na OEA. Tem mais duas agendas que eu não posso falar, é confidencial. Tem agenda com os advogados do Elon Musk, do X, lá. Ele está indo lá para o escritório do X e está levando tudo que tem, todas as provas. Guta, é surreal. Eu realmente eu tô em choque. Eu tô em choque. E eu achando que era por causa das urnas, porque eu fui mesária, falei, e foi por causa de um post
que ele poderia muito bem ter me processado por injúria, difamação, né? Ele é um juiz, ele é um... Não, ele não é, ele está. Mas ele é um advogado, né? Ele poderia muito bem ter me pedido para eu fazer um post pedindo desculpas, né? Assim, e você pegar o Estado brasileiro, o dinheiro público do povo, o dinheiro de impostos, e investir numa perseguição, num sequestro de uma cidadã americana. Porque aqui eu não respondo como brasileira. Eu estou nos Estados Unidos. Eu moro aqui, eu pago meus impostos aqui. Sabe, eu tenho Social Security, eu tenho Drive License, eu tenho passaporte americano. Eu respondo como cidadã americana. E ele usar o dinheiro público para sequestrar uma pessoa em outro país, podendo usar esse dinheiro com outras coisas, saneamento básico, educação, segurança, né? Eu, eu Daniel e Guta, eu tô em choque. Flávia, inclusive você mencionou há pouco que, em tese, até mesmo na sua visão, o processo onde você foi inserida teria sido por conta de uma publicação com críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, na ocasião, o seu advogado, Paulo Faria, trouxe a seguinte informação, que até mesmo o Twitter ou a rede social X já havia alertado diretamente o Supremo Tribunal Federal de que você não estava sob jurisdição brasileira, mas esse alerta, portanto, foi ignorado pelo ministro, e o seu advogado também traz a seguinte informação: ele localizou esse ofício da Polícia Federal, a respeito do qual você tem falado durante essa entrevista, que é datado de 8 de janeiro de 2024, foi enviado ao oficialato da PF em Miami, destacando um agente para, abro aspas, vigiar e prender você em solo americano. Não foi isso? Foi, Daniel, foi. Foi isso que você está lendo aí. Diga, Guta. Quando eu leio isso, meu coração só falta. Imagina, Daniel, a pessoa ia me sequestrar, para onde eu ia? Eu nunca mais eu ia ver meu filho. É, porque até você conseguir fazer alguma comunicação, porque isso é importante, Dani, até que a nossa audiência tenha em mente, não se esqueça. A Flávia, ela é uma cidadã americana. Então, além de todas aquelas ilegalidades que nós comentamos aqui, o Supremo Tribunal Federal não tem competência. O que a Flávia fez não é crime punido no Brasil. Se não é crime no Brasil, também não é crime nos Estados Unidos, porque ela está protegida pela primeira emenda, que é a emenda que garante a liberdade de expressão. Lá, essa emenda, ela proíbe que o Congresso Nacional passe alguma lei que viole a liberdade de expressão. Então, diferente do Brasil, que já tem alguma proteção à nossa liberdade de expressão, nos Estados Unidos, essa liberdade ela é absoluta, ela é ampla. As pessoas são livres lá para falar, não existe crime de opinião, que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, a indignação da Flávia tem esses dois vieses. O viés do Brasil, que ela é uma cidadã brasileira, deveria também estar protegida pela nossa Constituição, e como cidadã americana, que está tendo aí seus direitos resguardados pela Constituição americana. Então, isso é muito grave, porque isso é uma violação até de soberania, Flávia. O Alexandre de Moraes está querendo impor uma legislação brasileira que nem existe, e o aparato da justiça brasileira ao solo americano, violando todas as garantias constitucionais que você tem aí. E a minha pergunta agora, Flávia, nesse momento, o seu passaporte brasileiro, ele continua apreendido. Você nunca mais voltou ao Brasil? O meu passaporte brasileiro está suspenso por ordem judicial. Quando eu tive em Recife, em dezembro de 2023, o agente da PF devolveu esse passaporte, está comigo. Ele nunca tirou da minha mão. Eu nunca mais voltei para o Brasil, Guta. Eu não posso, né? Se eu for, vou morrer. Eu não vou presa, eu vou morrer. Com certeza eu vou morrer. E mesmo quando isso se regularizar, eu nunca mais piso no Brasil. Não Isso é piso muito mais. triste, né? Muito triste. Eu amava ir para o Brasil ver meus amigos, comer minha coxinha, meu bolo de rolo,
ver meus amigos, minha família. Minha irmã, Guta, eu tenho irmã. A minha irmã, Guta. A minha irmã. É bom que a nossa audiência, a sociedade brasileira, vejam a profundidade que chega, né? Esse tipo de perseguição. Ele não para na pessoa, que já seria avassalador, mas se estende a toda a família, porque você não pode visitar a sua irmã, mas a sua irmã também não está tendo contato com você. No seu país, em solo brasileiro, vocês estão impossibilitadas disso aí. Então, uma violação até à própria família. Não é só a sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir. A família também acaba sendo violada, né? Ô, Flávia, Guta, pode falar, querida. deixa eu falar uma coisa. Ontem, meu tio Carlinhos faleceu, o irmão da minha mãe. Minha mãe desesperada aqui. Minha tia tá aqui. A minha tia tá aqui, a irmã da minha mãe. E minha mãe não pode ir pro Brasil. Não pode. Tio Carlinhos faleceu ontem. Teve um AVC. E eu tive que consolar minha mãe, acalmar minha mãe, minha tia aqui. E meu tio morto. E minha mãe não pôde ir. Eu não tenho coragem de mandar minha mãe pro Brasil. Vai fazer o que lá? Se pegar a minha mãe. Só devolvo a sua mãe se você vier buscar uma moeda de troca. Eu não posso. Meus sentimentos, Flávia. Receba aí a nossa solidariedade completa, viu? E Dani, queria trazer um outro ponto aqui que talvez possa dar até uma esperança para a Flávia, porque o que nós estamos vendo, Flávia, agora, nós ontem assistimos esse dia histórico no mundo, que foi esse acordo de cessar-fogo aí entre Israel e o Hamas, que só foi possível por conta da atuação de Donald Trump. Isso aí acontece também às vésperas de uma eventual reunião entre o presidente americano e o presidente brasileiro, uma reunião presencial. Então, Donald Trump, que já estava no centro do mundo, no centro do debate antes, agora, depois desse grande feito, é que ele não sairá mais das páginas e dos debates e das conversas que envolvem a geopolítica. E dentro dessa conversa que acontecerá entre Donald Trump, ou ainda que não ele, mas enfim, o próprio Marco Rubio e o governo brasileiro, a questão da perseguição política no Brasil está posta, porque foi isso que o Donald Trump colocou já na primeira carta que ele mandou para o Brasil. Ele fala ali em caça às bruxas, e ele fala do julgamento de Jair Bolsonaro, e ele fala de perseguição a empresas americanas em solo americano, porque essa mesma ordem que foi recebida pelo X para que censurasse as suas contas, também foi recebida pelo X para outras contas de cidadãos americanos, e também bloqueio de valores de empresas americanas, enfim. Então, Flávia, existe aí dentro dos corações de vocês aí uma expectativa por conta de todo esse contexto geopolítico que a gente vive hoje, disso aí servir para que o Brasil recue e volte atrás aí nesses inquéritos, arquive esses inquéritos, até porque tem a questão da sanção das tarifas em relação ao Brasil, de mais de 40%, inicialmente foram 10%, depois veio uma sobretaxa de 40%, então talvez aí o recuo nessas sanções das taxas possa estar vinculada aí também a essas perseguições políticas. A partir do momento que se excluam esses inquéritos, arquivem esses inquéritos, o governo americano poderia então recuar nas tarifas. Vocês fazem essa avaliação dentro aí das discussões com os advogados? Isso está aí no centro do debate de vocês também? Tá em pauta. Sim, eu acredito sim. Eu acredito sim, Guta. Eu tenho muita esperança que sim, o Brasil vai recuar. Vai recuar. Precisa recuar. O Brasil não tem opção. Resumindo, o Brasil não tem opção. Sim, ele vai recuar. Muito bem, nós conversamos com a Flávia Magalhães. Muito obrigado aí pela sua participação, nossa solidariedade a você, nossos sentimentos também pela perda do seu familiar, do seu tio. Obrigado mais uma vez por conversar conosco, viu, Flávia?
Bom dia. Ô, Daniel, obrigada. Obrigada a você, meu querido Guta. Guta, querida, muito obrigada. Um bom dia para vocês, uma boa semana. Um abraço fraternal também à sua mãe.